Qual foi o presente mais caro que você já ganhou? E o mais caro que você já deu? Aqui no capítulo 26, nós temos uma mulher que quebrou sobre Jesus um vaso de alabastro, de perfume, nardo, caríssimo, que um outro evangelho diz que valia cerca de 300 dinheiros, isto é, 300 dias, 300 dias de salário. Você faria isso? Por que ela fez isso? Eu quero ver esse texto com você hoje. Então vem comigo, vamos lá. Olá, eu sou o Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e hoje vamos para o nosso 172º vídeo. O texto de hoje é um texto muito impressionante, Mateus capítulo 26, de 6 a 13, que leio da seguinte forma: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor, derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. Então nós estamos aqui diante de Mateus capítulo 26, de 6 a 13, esse texto que nos diz que Jesus estava na sua última semana de vida e aconteceu esse episódio na casa desse homem chamado Simão o leproso. Enquanto Jesus estava ali participando daquela refeição, veio uma mulher com esse perfume caríssimo, como eu acabei de dizer na introdução. Outro evangelho nos diz que Judas Iscariotes levantou e disse que esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 dinheiros e dado aos pobres. Mas a Bíblia diz que ele era ladrão e tudo que lançava na bolsa ele roubava. Outros discípulos, aqui a Bíblia nos fala assim, no plural, e os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Eu estou lembrado de que quando o Dr. Billy Graham esteve aqui em 74, olha, eu só me converti em 82, mas depois fiquei ouvindo histórias dessa época e lendo histórias dessa época. Houve uma discussão e críticas assim bastante severas do meio midiático, perguntando quem iria pagar o aluguel, vamos dizer, a utilização do Maracanã, com toda aquela propaganda, em rádio, televisão, aquela infraestrutura enorme para se fazer aquela cruzada na década de 70, que foi feita no Maracanã, a campanha das Américas. E alguém disse que coisa, não poderia pegar esse dinheiro e dar aos pobres, tantos pobres no Brasil? Essa é uma questão interessante. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você o seguinte: o papel da igreja principal é a evangelização, a pregação do evangelho.
até os confins da terra. E para isso você precisa fazer investimentos. Se não for uma cruzada evangelística, em literatura, em trabalhos diversos, dos mais diversos, você tem que investir dinheiro. É como disse alguém, o dinheiro não pode entrar no céu, mas pode fazer coisas celestiais na terra. Então, não se intimide, você que é um crente em Cristo Jesus, não se intimide com esse tipo de pergunta. Primeiro porque os impostos que todos nós pagamos, eles já contemplam essa finalidade. Não é a igreja em si que tem que deixar de investir na evangelização para investir em cestas básicas, quando o Estado já recebe dinheiro para fazer isso e muitas vezes não faz. Então, esse tipo de argumento não deve ser um argumento persuasivo. Assim, aquilo que se investe em missões é muito bem investido. E não se deve deixar de perceber que se existe um organismo que contempla os mais necessitados periodicamente, em tempos de pandemia e de não pandemia, são as igrejas. A sua igreja, quantas famílias ela atende? Talvez você nem saiba, que você não pergunte, e isso não fica divulgado assim. Estou falando aqui, por exemplo, a gente não divulga, mas sistematicamente, sempre, a igreja está acudindo necessidades dos membros da igreja, daqueles que não são membros, quando temos possibilidade. Então, assim, esse tipo de argumento não deve nos estremecer. O dinheiro que a gente investe para a obra missionária devidamente precisa ser investido na obra missionária e evangelística. Uma segunda coisa que se deve considerar é o seguinte, é que até hoje, né, gente, o pobre é o argumento dos bandidos. Né? O pobre é o argumento. Alguém disse que muitas autoridades fazem tudo pelo pobre, menos descer das suas costas. Menos isso. Então, esse argumento que a gente fica vendo nas redes sociais, no jornal, o pobre, em favor do pobre, gente, a gente tem a impressão que tudo que se fala em nome dos pobres, dos necessitados, dos mais desafortunados, se 20% daquilo fosse aplicado para eles, de tanto cuidado que as pessoas têm na fala, nós não teríamos pobres, necessitados. Então, esse tipo de argumento não é um argumento bom. É bom que a Bíblia diga que Judas era um ladrão e estava usando o nome dos pobres para roubar, ele estava de olho grande naquele dinheiro. Aquilo que aquela mulher estava fazendo com Jesus, quebrando um vaso de perfume sobre Jesus, em gratidão, em homenagem a Jesus, Judas, com a sua percepção matemática e mundana, estava dizendo: que desperdício! E os outros discípulos entraram na mesma moda, apesar de não serem ladrões. Ladrão era o Judas, mas entraram no discurso também. Você tem que ter muito cuidado para você não se deixar influenciar por argumentos que parecem lógicos, que parecem humanistas, nada disso. A igreja tem um papel estabelecido por Deus: investir em evangelismo e missões. Ponto final. Sem descuidar do cuidado dos necessitados, que sempre é feito, com ou sem pandemia, conforme já dissemos.
Portanto, esse texto aqui, ele me chama a atenção para esse episódio. Parece que esse discurso de Judas, ele continua ecoando nas mídias, em várias redes sociais, né? Coitadinho do pobre, o pobre discriminado, que isso, não tem oportunidade e tal. E a gente nunca vê os pobres diminuindo, parece que só aumentam. Este ano vai aumentar aí em 40, 50 milhões, e ano que vem mais 70 milhões de pobres devem engordar essa camada no mundo todo de pessoas extremamente necessitadas. Deixa eu terminar aqui dizendo o seguinte: aquela mulher não pensou em nada disso. Ela queria dar um presente a Jesus e o fez. Quanto ela deve ter trabalhado, quanto ela deve ter economizado, hein? 300 dias, um ano praticamente de salário mínimo para comprar um perfume e dedicar a Jesus. Você já fez algo assim por Jesus? Você já fez algo assim pelo reino dos céus? Eu acho que essa aqui é a pergunta que eu devo fazer. Jesus elogiou aquela mulher e disse: deixa, ela fez uma boa obra. E mais, em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. Então, nós não sabemos o nome dela, mas a Bíblia diz que a nossa obra não é vã no Senhor, né? Sede firmes, abundantes, sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Então, até o próximo encontro, tem muita coisa boa aí nesse capítulo 26. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.